Vamos então resolver o desafio de Matemática 21 e neste desafio o que se pretende é comparar raiz de 2 elevado a raiz de 7 com raiz de 3 elevado a raiz de 3. Em primeiro lugar podemos recorrer a uma calculadora e calcular o valor quer de um número quer do outro e facilmente verificamos qual deles é o maior. Numa segunda metodologia vamos tentar fazer desaparecer aqui as raízes, criando números equivalentes, de modo a que a relação entre este primeiro e o segundo se mantenham, até que possamos chegar a valores que possamos concluir qual é a relação entre eles. Vejamos então a primeira metodologia. Isto é uma dízima infinita não periódica, né, porque envolve raízes. Raiz de 2 elevado a raiz de 7, verificamos que é igual a 2,5016. Vamos então ver raiz de 3 elevado a raiz de 3. Temos raiz de 3 elevado a raiz de 3. Temos então 2,5893. O que significa que podemos facilmente compará-los e concluir que, sendo raiz de 2 elevado a raiz de 7 igual a 2,5016 e raiz de 3 elevado a raiz de 3 2,5893, então raiz de 2 elevado a raiz de 7 é menor do que raiz de 3 elevado a raiz de 3. Vejamos então a segunda metodologia. Para isso, o que é que nós teremos que fazer? Como os números têm raízes, em primeiro lugar vamos tentar livrar-nos delas. Existem dois modos de fazer desaparecer uma raiz quadrada. Ou elevando ao quadrado essa raiz, ou multiplicando a raiz quadrada por ela própria, que é a mesma coisa. Vamos então elevar ao quadrado, removendo a raiz da base da potência, e vamos elevar raiz de 2 elevado a raiz de 7 a 2, e raiz de 3 elevado a raiz de 3 a 2. Vamos ter uma potência de uma potência. Obtemos então raiz de 2 elevado a 2 raiz de 7. Podemos desenvolver a potência de uma potência dando a mesma base e multiplicando os expoentes. Raiz de 7 vezes 2 dá 2 raiz de 7. E deste lado direito obtemos raiz de 3 vezes 2, ou seja, 2 raiz de 3. Agora vamos fazer o inverso. Vamos transformar esta potência numa potência de uma potência outra vez, mas simplesmente em vez de raiz de 2 ficar elevado a raiz de 7, vai ficar elevado a 2. Para quê? Para nós podermos simplificar este 2 com o índice da raiz, e igualmente para o raiz de 3. Fica então raiz de 2 ao quadrado elevado a raiz de 7, é a mesma coisa, porque continuamos a ter uma potência de uma potência cuja base é a mesma e o expoente é o produto dos expoentes, e deste lado direito temos raiz quadrada de 3 elevado a 2 elevado a raiz de 3. Podemos então simplificar este 2 com a raiz e obtemos então 2 elevado a raiz de 7, e deste lado 3 elevado a raiz de 3. Com esta manipulação e obtendo números que têm a mesma relação, a base das potências, quer uma quer outra, deixou de ter raiz. Contudo, continuamos a ter raiz no expoente. Vamos tentar fazer uma operação idêntica, removendo a raiz agora do expoente da potência. Vamos então utilizar a segunda opção, que é multiplicar raiz de 7 por raiz de 7, eliminamos aqui a raiz, porque vai ficar raiz de 7 ao quadrado, o que é a mesma coisa que 7, mas deste lado, dado que nós temos que multiplicar por um mesmo número, para que se mantenha a relação dos números iniciais, vamos também ter que multiplicar por raiz de 7, o que significa que deste lado direito não vamos conseguir simplificar a raiz. Vejamos então. Multiplicamos então por raiz de 7, aqui, 2 elevado a raiz de 7 vezes raiz de 7, e do outro lado 3 raiz de 3 vezes raiz de 7. O que significa que nós vamos obter aqui 2 raiz de 7 vezes raiz de 7, ou seja, raiz de 7 vezes 7, ou seja, 7 ao quadrado, ou seja, apenas 7. Deste lado, como os números não são iguais, nós não conseguimos simplificar aqui a raiz, obtemos então 3 elevado a raiz de 21. Como as raízes então eram raízes de quadradas diferentes, não foi possível remover de ambos os números a raiz, como nós dissemos inicialmente. Vamos então tentar estimar aproximadamente o valor de 3 elevado a raiz de 21 para podermos comparar com 2 elevado a 7. Como é que fazemos essa estimativa?
Vamos pensar apenas no expoente, raiz quadrada de 21. Ora, raiz quadrada de 21 é um número que está compreendido entre raiz quadrada de 16 e raiz quadrada de 25, sendo que 16 e 25 são quadrados perfeitos, 21 não é. Então podemos dizer que raiz quadrada de 21 estará compreendido entre 4 e 5. 4 é a raiz quadrada de 16 e 5 é a raiz quadrada de 25. Podemos então concluir que 3 elevado a raiz de 21 estará compreendido entre 3 elevado a 4 e 3, que é a mesma base, elevado a 5. Ou seja, 3 elevado a 4 é 81 e 3 elevado a 5 é 243. Ora bem, tendo em atenção este intervalo de variação de 3 elevado a raiz de 21, ou seja, que varia entre 81 e 243, vamos comparar com 2 elevado a 7. Ora, 2 elevado a 7 é 128. O que é que nós podemos verificar aqui? Podemos verificar aqui que, dado que 128 cai exatamente no intervalo de variação de 3 elevado a raiz de 21, não nos é possível tirar para já qualquer conclusão sobre a relação 2 elevado a 7 e 3 elevado a raiz de 21. E então o que é que devemos fazer? Vamos aumentar os números e, consequentemente, o intervalo de variação para podermos explicitar a relação entre os números 2 elevado a 7 e 3 elevado a raiz de 21. Vamos então elevar, por exemplo, ambos os números a 2, calculando o seu quadrado. Ficamos então com 2 elevado a 7 elevado a 2 e 3 elevado a raiz de 21 elevado a 2. Obtemos aqui na mesma potência de uma potência, ou seja, obtemos 2 elevado a 7 vezes 2, ou seja, 14, e do outro lado obtemos 3 elevado a 2 vezes raiz de 21. Vamos passar o 2 para dentro da raiz, ou seja, passa para dentro da raiz como 2 ao quadrado, e vamos obter então 4 vezes 21, ou seja, raiz de 84. O que nós temos então agora que comparar é 2 elevado a 14 e 3 elevado a raiz de 84. E para isso vamos utilizar a mesma metodologia que utilizamos no primeiro ciclo. Vamos analisar o expoente de 3 elevado a raiz de 84. A raiz de 84 está compreendido entre raiz de 81, que é um quadrado perfeito, que é 9, e raiz quadrada de 100, que é 10. O que significa então que raiz de 84 estará compreendido entre 9 e 10. Tendo em conta esta variação, podemos então dizer que 3 elevado a raiz de 84 está compreendido entre 3 elevado a 9 e 3 elevado a 10. Ou seja, 3 elevado a 9 são 19.683 e 3 elevado a 10 são 59.049. Tendo em conta então o intervalo de variação de 3 elevado a raiz de 84, que é este intervalo de variação, que varia entre 19.683 e 59.049, e o valor de 2 elevado a 14, que é 16.384, verificamos que 2 elevado a 14 é menor do que o valor mínimo deste intervalo de variação, que é 19.683. Sendo assim, como 2 elevado a 14 se localiza fora do intervalo de variação de 3 elevado a raiz de 84, concretamente é um valor inferior ao limite de inferior de variação de 3 elevado a raiz de 84, é possível concluir qual é a relação deles. E qual é a relação? A relação é que 2 elevado a 14 é menor do que 3 elevado a raiz de 84. Concluindo, temos aqui a sequência. Nós partimos destes números iniciais, raiz de 2 elevado a raiz de 7 e raiz de 3 elevado a raiz de 3. Conseguimos, extraindo as raízes, chegarmos a números que mantêm a mesma relação, que é 2 elevado a 7 e 3 elevado a raiz de 21. Como aqui não foi possível determinar a relação entre estes dois números, exatamente porquê? Porque 2 elevado a 7, que é 128, cai no mesmo intervalo de variação de 3 elevado a raiz de 21, e levamos ao quadrado com o objetivo de aumentar o intervalo de variação. E então, neste caso, já foi possível concluir que 2 elevado a 14 é inferior ao limite inferior de variação de 3 elevado a raiz de 84. Sendo assim, se 2 elevado a 14 é menor que o limite inferior de variação de 3 elevado a raiz de 84, é possível concluir que 2 elevado a 14 é menor do que 3 elevado a raiz de 84. O que significa que raiz quadrada de 2 elevado a raiz de 7, que é o número correspondente a 2 elevado a 14, depois de fazer as respectivas alterações,
há de ser menor do que raiz de 3 elevado a raiz de 3, que é o número de partida deste número de 3 elevado a raiz de 84. Podemos então confirmar que a relação de grandeza entre os dois números é exatamente aquela que obtivemos quando utilizamos a calculadora.